São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. Recém-nascida, abandonada em contentor de lixo na cidade da Praia. Homem morre em acidente de moto na Cidade Velha. Autoridades policiais aguardam resultado de autópsia para apurar motivo da morte do taxista encontrado sem vida na zona do Portinho. Morreu o primeiro governador do Banco de Cabo Verde. O CID diz que setores da pesca e agricultura na Ilha do Sal estão abandonados. Ator Milton Gonçalves morre vítima de um acidente vascular. Sobe para 87 o número de mortos por causa das chuvas no nordeste do Brasil. Crioula News. Sociedade. Atenção para esta notícia. Uma recém-nascida foi abandonada dentro de um contentor de lixo na escada de Ponta Belém, cidade da Praia, tendo sido encontrada esta manhã por pessoas que passavam pelo local. Segundo informações avançadas por populares, a menina foi encontrada ainda com vida e foi socorrida para o Hospital Central da Praia, onde recebe cuidados médicos. Desconhece-se por agora as identidades dos possíveis pais da bebê. Um homem de nacionalidade portuguesa morreu na tarde desta segunda-feira, vítima de um acidente de viação na estrada que liga a cidade da Praia à Cidade Velha. As informações apuradas dão conta que a moto em que seguia o malogrado colidiu com uma viatura numa localidade chamada de Rebão Seco. Uma viatura táxi e o seu condutor, já sem vida, foram encontradas esta segunda-feira após cair de um precipício na localidade do Portinho, nas proximidades de Achada Grande Trás, na cidade da Praia. A viatura ficou totalmente danificada. O condutor do sexo masculino, e que já foi identificada por familiares e conhecidos, foi encontrado no interior da viatura sem vida. As informações ainda são escassas sobre a origem do acidente, mas especula-se que poderá ter sido resultado de um ato suicida. As autoridades policiais estão a aguardar pelo resultado da autópsia para apurar a causa da morte do taxista. Fonte policial acreditando que o resultado poderá ser conhecido ainda esta terça-feira, 31 de maio. O Banco de Cabo Verde comunicou com profunda consternação que faleceu no domingo 29, nos Estados Unidos, Corintino Santos, o primeiro governador do Banco Central no período entre 1975 e 1984. Foi com ele, segundo a instituição, que o banco deu os primeiros passos para se afirmar como uma das instituições mais sólidas e credíveis de Cabo Verde independente. Fora isso, diz a mesma fonte, enquanto governador do BCV, com assento no Conselho de Ministros, Corintino Santos participou na tomada de medidas conducentes à criação de uma economia assente na realidade cabo-verdiana pós-colonial. Contudo, o Banco de Cabo Verde e o governador expressaram as mais sentidas condolências à família enlutada perante o passamento de uma personalidade que deu, em diversas áreas, um contributo relevante para Cabo Verde. O Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente considera crime público o comportamento do artista Filgi na sequência da polémica sobre o vídeo publicado por este artista radicado nos Estados Unidos que apresenta uma menina de 17 anos como noiva. O pai também é contra e está disposto, ao que tudo indica, a tomar medidas. Junto com o pai, que é também contra este relacionamento, o ICA garante que vai tomar medidas cabíveis para que situações do tipo crime não se tornem uma normalidade em Cabo Verde. Maria Livramento Silva avançou que o ICA repudia a atitude do artista,
tendo em conta que a menina é ainda uma adolescente menor de idade, conforme a lei cabo-verdiana. Segundo a mesma, o ICA, ao tomar o conhecimento do vídeo, entrou em contacto com a Polícia Judiciária, que já estava a investigar o caso, para saber o que realmente se passou e tomar as medidas necessárias. Antes dessa reação, o ICA, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género, repudiou também o comportamento do artista Phil G, condenado à exposição da imagem da menor de idade com manifestações públicas de caráter sexual. Recorda-se que nos últimos dias, Phil G, que vive nos Estados Unidos da América, tem feito várias publicações nas redes sociais mostrando a suposta companheira, uma rapariga de 17 anos que supostamente arranjou nas suas férias na Ilha do Fogo. Em um dos vídeos, o artista aparece alimentando a jovem num dos restaurantes da cidade da Praia, onde estão hospedados, e afirmando-se que ele é quem manda. O fato gerou muita polémica e, inclusive, Phil G chegou a ser detido pela Polícia Judiciária na tarde desta sexta-feira para a averiguação de um suposto crime de abuso sexual de menor e exibicionismo, conforme o jornal online Santiago Magazine. Horas depois da detenção na cidade da Praia, foi dispensado, tendo inclusive publicado um vídeo no Facebook a dizer que foi detido por amor. Independentemente de tudo, as consequências dos seus atos já começaram a chegar, uma vez que o seu nome foi retirado do cartaz do Festival 31 de Maio, em Ribeira da Barca, Santa Catarina. Em uma nota de imprensa, a Câmara Municipal de Santa Catarina, responsável pelo evento, justificou a retirada do Phil G do cartaz com recentes notícias que o envolvem em atos de abuso e exploração sexual de uma menor. No mesmo documento, reiterou que a Câmara Municipal de Santa Catarina insurge-se firmemente contra a normalização de relações entre adultos e menores e rejeita qualquer atitude de branqueamento de tais práticas. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19 no país. O Ministério da Saúde anunciou 4 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, no total de 142 amostras. Nos dados desta segunda-feira, constam também que mais 28 pessoas foram consideradas recuperadas na Praia 19, São Miguel 2, São Vicente 5, Sal 1 e Boa Vista 1, pelo que o país passa a contabilizar 56.294 casos de infecções acumuladas, 79 casos ativos, 55.761 casos recuperados, 401 óbitos. A mesma fonte informou que a taxa de positividade se situou em 2,8%. Crioula News Política. O líder da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, João Santos Luís, disse que está decepcionado com a situação dos setores da pesca e da agricultura na Ilha do Sal, que estão completamente abandonados. João Santos Luís fez estas declarações na tarde desta segunda-feira, no final da sua visita de 3 dias ao Sal para tomar pulso ao setor primário, com foco na pesca e na agricultura, mas também outros contatos, nomeadamente com os empresários, militantes e dirigentes do partido na ilha. Mas relativamente ao setor da pesca, nós estivemos nos 3 pontos principais da ilha, Palmeira, Santa Maria e Pedra de Lume, o que nos causou muita estranheza. Nós, efetivamente, reunimos com os pescadores, com os presidentes da Associação de Pescas dessas 3 localidades e nós, de facto, ficamos espantados, decepcionados com a atitude tanto das autoridades nacionais nesta matéria. Constatamos in loco, de facto, o setor da pesca aqui na Ilha do Sal está abandonado. Dentre os problemas, João Santos Luís destacou a inexistência de arrastadouros, a falta de condições para o armazenamento do pescado, dificuldades no acesso ao crédito, entre outras dificuldades. Portanto, o que nós encontramos na Palmeira, encontramos na Santa Maria, encontramos na Pedra de Lume, não há condições para os pescadores exercerem, de facto,
a sua profissão, não têm arrastadores, não têm acesso a crédito, não têm espaço ou, digamos, uma forma de armazenamento dos seus pescados. Só para ter uma ideia, vão à pesca, quando regressarem têm que vender logo o peixe para não estragar, porque nem gelo tem. Na localidade de Palmeira existe lá uma máquina de gelo, 1200 kg por 24 horas, mas que há mais de 6 meses está avariado. Foi enviado a São Vicente, que ainda não chegou. Quer dizer, é uma lástima. Na mesma senda, o mesmo acrescenta. Nós até admiramos quando o Ministro do Mar, por exemplo, desloca a Ilha do Sal e, juntamente com os pescadores, faz inúmeras promessas, recebe vários projetos de pesca por parte das associações e chega em São Vicente, coloca os projetos na gaveta, para não sair da gaveta nunca mais. Portanto, o Governo, com esta atitude, nós estamos a dizer e constatamos mesmo que com esta atitude não está a contribuir para que os pescadores da Ilha do Sal tenham, de facto, uma vida melhor. Porque, veja, quem tem os recursos é o Governo. E é o Governo que terá de apoiar esses profissionais. A mesma percepção tem o líder da UCID para o setor agrícola e em Terra Boa estranhou também o fato de o projeto da cooperativa Sal Verde, por exemplo, concebido desde 2019, estar ainda parado, ter perdido o financiamento à volta de $200 mil devido à grande burocracia do governo relativamente à disponibilização do terreno. Crioula News, Economia. A Inspeção-Geral das Atividades Económicas procedeu no passado dia 28 a destruição de 2.803 litros de aguardente produzida à base de açúcar refinado na Ilha do Sal. Através de um comunicado publicado no Facebook, a IGAI justifica a destruição da aguardente por esta ser imprópria para o consumo humano. Segundo diz, a operação foi levada a cabo no âmbito das ações de fiscalização conjuntas da IGAI com a Polícia Nacional e a Câmara Municipal do Sal. Os litros de aguardente se encontravam em recipiente inadequado e com vestígios de produtos químicos. Ainda para além de grog, foram apreendidos outros produtos cuja destruição foi feita na lixeira do Morrinho do Carvalho. Crioula News, Cultura. O ator brasileiro Milton Gonçalves, figura incontornável da televisão brasileira, morreu esta segunda-feira aos 88 anos de idade, de acordo com a sua família. O autor morreu na cidade de Rio de Janeiro devido a complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral que sofreu há 2 anos. Milton Gonçalves estreou-se na TV Globo em 1965. O autor participou em mais de 40 novelas brasileiras, como Escrava Isaura, O Bem Amado, Pecado Capital e Sinha Moça. No cinema, participou em mais de 50 filmes. O Tempo Não Para foi a última telenovela que contou com Milton Gonçalves. Em Cabo Verde, o mesmo participou no filme O Testamento do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo, baseado no romance homónimo de Germano Almeida, rodado na ilha de São Vicente. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria.
Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Equipas de resgate anunciaram esta segunda-feira que encontraram 3 pessoas soterradas na sequência das fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, elevando para 87 o número de mortos no nordeste do país. Segundo informações do Corpo de Bombeiros divulgadas pelos mídia locais, as novas vítimas foram encontradas no Jardim Monte Verde, bairro localizado no limite entre o Recife e a cidade de Jaboatão dos Guararapes. A Defesa Civil de Pernambuco ainda não atualizou o número total de pessoas que desapareceram, mas eram 56 até este domingo. O Corpo de Bombeiros informou que estava a procurar pelo menos 21 pessoas. As autoridades sanitárias da Nigéria, o país mais populoso de África, detectaram este ano até agora 21 casos de infecções com vírus da varíola dos macacos, um dos quais resultou na morte do paciente. O paciente que morreu, acrescentou o responsável, era um homem de 40 anos de idade que sofria de outras doenças. A OMS assinalou até agora a ocorrência de pelo menos 46 infecções por varíola dos macacos na Nigéria desde o início deste ano até 30 de abril. Crioula News Desporto. O treinador Dário Furtado substitui Ivanildo Mendes no comando técnico do Sporting da Praia após a derrota 2-0 com a Varandinha no jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional de Futebol disputado no Estádio Municipal do Tarrafal. A informação foi confirmada por um membro da direção do clube leonino, acrescentando que o novo treinador dirigiu o treino desta segunda-feira com vista ao jogo da primeira jornada em casa com o Varandinha. Dário Furtado, que iniciou esta época no comando técnico dos Travadores, depois de experiências com o treinador adjunto no Boa Vista da Praia, regressa a um clube onde se destacou enquanto futebolista. No Campeonato Nacional, o Sporting ocupa a segunda posição do Grupo A com 3 pontos, os mesmos que Varandinha e Ultramarina, numa pole liderada pelo Rosarense com 9 pontos. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.